Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Nosso Lar. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Hoje, exatamente 23 de agosto de 2021. Vamos envolver a nossa querida amiga Lígia, que irá fazer a nossa prece de abertura. Logo depois, a nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Mestre e amigo Jesus, agradecemos por poder estar aqui mais uma vez em torno da sua palavra. Que a espiritualidade amiga possa nos envolver a todos, para que possamos tirar o espírito da letra e aprender com essas mensagens de André Luiz, aprender e crer, sentir que a morte não existe. Crer no mundo espiritual e começar a construir o reino de Deus em nós, desde já. Graça te damos, Senhor, hoje e sempre. André Luiz ainda está nas câmeras de retificação. Já está no serviço noturno, dobrando o serviço. Ele ofereceu para trabalhar e o Tobias aceitou. E no nosso último estudo ele conversou com a irmã Narcisa, que é o nome da enfermeira que lá trabalha, e ele soube que ela está lá trabalhando, que ela precisa de um auxílio junto aos irmãos na crosta, e a veneranda disse que ela tinha que dar 10 anos de trabalho nas câmaras de retificação. Ela já cumpriu 6 e um pouquinho, está faltando 3 e um pouco ainda para ela conseguir o que ela quer. E ela disse que foi nas câmaras de retificação que ela aprendeu, né, a melhorar e a sossegar, que ela vivia perturbada. Lembrando que agora o nosso André Luiz está fazendo um viradão, né? No primeiro dia ele já está aí rodando 24 horas. E Narcisa se apresenta como uma senhora já idosa, trabalhando aí. Ela também passou o dia e também vai virar a madrugada. Vamos lá, vamos ver o capítulo 29, intitulado A Visão de Francisco. Aqui ao nosso lado está a nossa irmã Lígia, que irá fazer a voz da senhora Narcisa, e o nosso querido amigo Tarcísio, que irá fazer a voz do senhor Francisco. Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura. Aqui é um telefone, gente. Olha que legal. Era a senhora Laura que pedia notícias. De fato, esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações de serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Através do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, estava muito alegre, compartilhando o meu justo contentamento. Então, tia, pera lá, tia, eles estão no mundo espiritual e a senhora Laura não deu para captar no psiquismo que o nosso André Luiz estaria lá. Gente, lembra que a colônia Nosso Lar é uma colônia na crosta da terra. Esses espíritos ainda não têm essa capacidade. Agora, você não vai me falar de um Clarencio, daqueles que estão trabalhando lá no Ministério da União Divina. Esse é outro nível. Mas a grande parte dos que estão ali ainda não tem essa capacidade, porque ainda estão muito vinculados ao corpo físico, tá? A condição física, tá bom? Agora a gente também percebe aí um carinho da senhora Laura. A senhora Laura está numa condição melhor do que o André? Tati, ela pode até saber? Sim, ela poderia.
Mas era necessário essa ligação para que ele percebesse que ela estava preocupada com ele, que ela tem afeição por ele, entendeste? Não é bom a gente ser lembrado? Então eu vou aproveitar e dar uma dica aqui aos filhos, principalmente aos filhos rebeldes. Dar satisfação ao seu pai e à sua mãe é uma questão de respeito e bom senso. Porque se acontece alguma coisa com você, criatura de Deus, seu pai e sua mãe não sabem nem por onde você anda. Então hoje eu tenho 50 anos de idade, calma gente, eu vou completar em dezembro, mas eu já me considero com 50 anos de idade e ainda hoje eu saio de casa, mamãe, vou para o lugar tal e devo estar chegando mais ou menos por volta de tanta hora. Isso é respeito, porque quem ama não quer deixar o outro ficar preocupado. E não adianta dizer, mãe, não te preocupa. Elas se preocupam sim. Principalmente num país ao qual nós estamos inseridos com um grau de violência muito grande. Mães também, procure os seus filhos. Não custa nada. Como estás? Às vezes o filho casou, foi embora, né? E não, dá uma ligadinha. Veja lá, se o menino, a menina é rebelde, se é adulto rebelde, seja você que faz esse movimento para que o outro possa ser lembrado. Agora, se o outro lá te atende com 4 pedras na mão, aí deixa quieto, que essas pedras vão pesar bastante na mão deles e eles terão que pagar um preço muito alto por isso. Aqui não, o nosso querido André Luiz recebeu a ligação da nossa Laura com muita alegria, com muito carinho. E ele contou toda a novidade, né? Ao termo de nossas ligeiras conversas, disse bondosa a dona Laura: Muito bem, meu filho. Apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos à nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Olha só quanto gesto de carinho. Meu filho, muito bem, meu filho. Olha como ela o trata. Apaixone-se pelo seu trabalho. Qual é a diferença do amor com a paixão? A paixão é mais avassaladora. É avassaladora. Não, e é avassaladora. Você pensa nela 24 horas, você faz aquilo com muita vontade, né? Você fica alegre, feliz. Você fica alegre, você fica feliz, fica todo ligadinho. Apaixone-se pelo seu trabalho, porque tudo que a gente faz com paixão tem um movimento maior, tem um quê maior. Embriague-se, ela usou duas palavras fortes, né? Apaixone-se e embriague. O que é embriagar-se, gente? Quem se embriaga sai da conta, não tem termo, não para, não quer parar. E aquilo toma conta de ti, né? Toma conta. Então, embriague-se de serviço útil. Foram 2 palavras bem fortes. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Edificar, construir, levantar. A nossa edificação, vou lembrar aí da escada do Jacó, né? A nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Então, olha, você está adquirindo aí sua liberdade, você está trabalhando, mas lembre-se que essa casa aqui também é sua. É aquela frase assim, olha, eu não estava doida para me livrar de ti não, viu? Essa frase dela, essa docilidade, foi muito assim. Eu estou lhe aguardando. Pode voltar. Tia, tem uma coisa legal desse apaixone-se pelo seu trabalho, que assim, nem todo mundo trabalha no que gosta. Sim. Mas você pode gostar do que faz, né? Por isso que ela diz, apaixone-se pelo seu trabalho. Porque nas câmaras de retificação é um trabalho duro, pesado, né? Eu acho que ganha 2 bônus horas por hora, né? É dobrado. É dobrado, é. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Singular, ou seja, fora do comum. Ali a situação já era difícil, mas esse rapaz era mais complexo ainda a situação dele. Procurei ajudá-lo. O pobrezinho
de olhos perdidos no espaço, gritava espantadiço: acuda-me, por amor de Deus, tenho medo. E, olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor, ele ainda acentuava: Irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livra-me dele, irmã. Não quero. Pedia a companheira dos infortunados: Calma, Francisco. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Quando a gente está num grau de perturbação muito grande, é um desafio enorme a gente equilibrar a mente. Muito grande. Porque ele acredita muito mais na existência do monstro do que ele está criando o monstro. Então, para ele, esse monstro existe. Esse monstro vai pegá-lo. Esse monstro vai destruí-lo. É apavorante. Ele não consegue pensar o contrário. E é interessante quando ela diz assim: mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. Mente é diferente de pensamento. Eu gosto sempre de pegar o conceito de mente. Anote aí: parte incorpórea, inteligente ou até mesmo sensível do ser humano. Memória entra na mente e lembrança. E tem alguma coisa também muito interessante: o desenvolvimento intelectual, a mente, e a faculdade intelectiva. Então, nós começamos a entender que a mente é um processo de construção ao longo de várias e várias encarnações. A mente de um homem lá das cavernas difere da mente de um homem de hoje, do século que nós estamos. Por quê? Porque ela já se desenvolveu bastante. Então, ela pede aqui: Francisco, você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. Então, ela faz aqui um convite a ele visualizar. Aí você diz assim: mas tia, como é que o Francisco pode visualizar se ele nem sabe fazer isso? Vocês estão vendo a importância de nós sabermos direcionar a nossa mente? A importância da meditação? A importância da visualização terapêutica? A importância de você direcionar o seu pensamento? A gente tem que exercitar isso aqui. Francisco não sabe fazer isso, ele nunca fez, ele nunca exercitou. Como é que ele vai exercitar agora, principalmente com a mente perturbada? Então é por isso, meus irmãos, que a gente deve separar 5 minutos, 10 minutos, acalmarmos a mente numa música tranquila, respirarmos profundamente, silenciarmos, acalmarmos, realizarmos a nossa prece e visualizarmos um ambiente de paz, seja o mar, seja o nosso Rio Negro, seja um gramado, algo que e você se transporta para esse lugar. Sinta-se assim a vibração do espaço, aquilo te envolvendo, te acalmando. Olha, quando a gente tem que fazer aqueles exames que entra no tubinho, como é que é o nome? A tomografia? A ressonância, pior, né? Pior ainda, que faz aquele barulho, né? Aqui muito tempo. Mas quando a gente se predispõe a fazer um trabalho desse, gente, quantas vezes eu ali vou embora? Eu vou ficar... O corpo precisa fazer o exame, mas o espírito não. Eu deixo o corpo e vou embora. Eu podendo estar num marzão, tomando banho, conversando com Jesus Cristo, eu vou estar lá dentro daquela máquina? Vou nada. Eu deixo o corpo ali
Entre em meditação e vá embora, porque onde está o pensamento, lá está o espírito. Mas é necessário nós adquirirmos o hábito. Para isso devemos exercitar todos os dias. Palmas aos nossos irmãos orientais, que têm o hábito e nós não. Principalmente nós, os latinos. A gente já acorda ligando a televisão, ligando o aparelho, ouvindo as desgraças que está chegando, ouvindo a política que está indo na situação que está, ou então liga o rádio, matou 1, matou 2, matou 3, aqueles programas de manhã. Gente, aonde nós vamos chegar? Então Francisco não vai conseguir visualizar a mente embebida em vinagre, e ali ele tirando aquele vinagre, porque quando ele começa a pensar nisso, ele está direcionando a mente dele, porque tudo isso aqui que Francisco está passando, ela está dizendo, está na tua mente, Francisco. Não existe monstro. O monstro está pegando a Narcisa? Não. É a criação mental dele. Ela não está dizendo que o monstro não existe, porque para ele existe, mas é a mente dele. Porque nós sabemos que o pensamento manipula fluido. A gente não sabe disso? Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Ela tem como ajudar aplicando passe. Só que o passe, gente, é paliativo. Porque se ele voltar a pensar, volta o monstro de novo. Entendeu? O doente mostrava boa vontade. Acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Está vendo? Porque ele volta a pensar de novo. E dizia então Francisco: Mas irmã, repare bem, ele não me deixa, já voltou a atormentar-me. Veja, veja. Estou vendo, Francisco, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Aí você vai dizer, mas tia, ela está vendo. É assim que a gente faz. Obviamente ela não está vendo, mas ela sabe que ele está criando, logo ele está vendo. Então, para ajudar uma pessoa doente mental do jeito que ele está, você vai bater de frente? Menino, para de besteira, não existe ninguém não. Isso vai resolver? Existe, Francisco, eu estou vendo e eu estou te dizendo como você deve fazer. Olha que sensibilidade dela. Este fantasma diabólico? Acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus e esqueça o monstro. Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. Dizia a irmã dos infelizes piedosamente. E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Disse Francisco, fim da operação magnética. Agora estou mais tranquilo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem, como o mal, em toda parte estabelece misterioso contágio. Olha, o mal contagia? Sim. O bem também. Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. Indaguei, impressionado. A quem se refere o doente? O André queria saber que monstro é esse? Está, porventura, assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: Trata-se do seu próprio cadáver. Que me diz? O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos em pleno sepulcro, sem se conformar com a situação diversa.
queria firmemente levantar o corpo hirto, tal império da ilusão que vivera, e, nesse triste esforço, gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror. Começou, então, a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Trouxeram-no os samaritanos quase à força. Seu estado, contudo, é ainda grave, que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão distante do nosso lar. Gente, olha que situação dolorosa. Vamos lá aqui, ele diz assim, olha. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico, primeira dica. Ele não era apegado, ele era extremamente apegado, tá? Ao corpo físico. Então, uma pessoa extremamente fisiológica. E veio para a esfera espiritual após um desastre. Detalhe, oriundo, ou seja, origem de pura imprudência. Estava na hora? Não. Ninguém nasce para morrer nessa condição. Ali foi imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro. Estava lá no cemitério, gente. Cadáver enterrado e ele lá, ligadinho. Sem se conformar com essa situação diversa, ou seja, com essa situação diferente. Queria firmemente levantar o corpo hirto, ou seja, o corpo ali duro, tal império da ilusão em que viver. Ele queria levantar o corpo, queria que o corpo voltasse. E nesse triste esforço ele gastou muito tempo. Amedrontava, ou seja, ficava apavorado com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos, que é o que, gente? A unidade básica da matéria. Ou seja, nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas, não conseguia nenhum átomo, nenhuma matéria, nem a base da base da base. Nada para desligar. Nada. Não valeram socorros das esferas mais altas. Assistência teve, mas não teve jeito. Porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Então, os amigos espirituais apareceram, eles viram? Não, óbvio que ele não viu. Mas eles inspiravam o pensamento, inspiravam. Ele conseguia perceber? Não. Porque ele estava fixado em uma coisa só, levantar o corpo, que ele achava que era dele. Por fim, normalmente, vou aproveitar aqui nossas amigas da área da saúde, quanto tempo leva para um cadáver entrar em putrefação? Sei que depende do meio, depende mas normalmente o quê? 30 a 45 dias? Decomposição vai... Que é quando vem os vermes. É aí que eu tô querendo chegar. Porque aqui ele está no momento do quê? Alguns dias que já começa. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos. Então, as pessoas dizem assim, ai, mas eu fico com medo porque eu não quero ver os vermes. Gente, desapego. Aqui ele já começou dizendo que ele era extremamente apegado à forma física. Outro ponto, morreu de um acidente porque ele foi imprudente. Toma a cervejada, vai pegar o carro e dirige a 100 e pouco por hora. Ou então corre demais em alta velocidade. Anda sem cinto de segurança. Ou então pega esses aparelhinhos doidos e fica fazendo marabalismo por aí. Entendeu, gente? Moto sem capacete. Então vamos lá. Então ele diz, o pobre se afastou do túmulo tomado de horror.
Por conta do quê? Um pouquinho. A nossa amiga Carla está aqui pesquisando. Quanto mais fundo o cadáver for enterrado, mais lenta será a deterioração. Entre 60 centímetros e 1 metro de profundidade, ela leva entre 9 e 12 meses. Quanto mais fundo o cadáver for enterrado, mais lenta será a deteriorização. Em 60 centímetros e 1 metro de profundidade, ele leva entre 9 e 12 meses. Os ossos, porém, só somem depois de uns 4 anos. E a proteção de um caixão ou de outros invólucros, como tecido e plástico, pode multiplicar esse tempo por 6. Gente, então, aqui na pesquisa que a nossa querida amiga Carla fez rapidinho, você percebe que são vários meses. Por isso é que aqui ele começou dizendo assim, olha, que queria firmemente levantar o corpo hirto, né, o corpo duro, tal o império da ilusão em que vivera. E nesse triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego das sensações físicas. Já que ele morreu também antes da hora, ainda estava mais ligado ainda. Mais ligado Ele já ainda. era excessivamente apegado. Exatamente, juntou tudo. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos, porque uma vez que ele não queria largar o corpo, ele estava ligado ao corpo, e nós sabemos que a encarnação começa na concepção, ou seja, no momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ali é a concepção. O espírito começa o processo da reencarnação ali. Então são vários fios, é um processo bem... Tanto é que ele se completa aos 7 anos de idade, já depois de ter nascido. No processo da desencarnação, no caso por uma idade, o envelhecimento, a vitalidade vai acabando, os fios vão se soltando calmamente, havendo desligamento bem natural. Mas a enfermidade vai... No caso de um jovem, a enfermidade, a vitalidade também vai se esgotando. Então ali os fios vão se afrouxando, vai havendo processo de desligamento natural. Mas nós sabemos que existem alguns fios. Tia, de onde a senhora tirou isso? Obreiros da Vida Eterna. Lá tem 5 ou 6 casos de processo de desencarnação. Então lá a gente aprende no Obreiros da Vida Eterna que existem fios que só o próprio desencarnado, o próprio que está no processo da desencarnação é capaz de realizar. Que são fios que ligam no crânio, olha que interessante, no crânio do seu corpo físico ao corpo perispiritual. São fios que só a própria pessoa. Então a espiritualidade ajuda bastante o processo do desligamento, mas tem determinados fios que ele não tem como romper. Só a própria pessoa. Então, são os últimos. Então aqui a gente percebe o quê? Ele não queria deixar o corpo. Então logo esses fios estão extremamente ligados. Como estão ligados ao corpo físico, e ele não quer desligar esse fio, tudo que acontece com o corpo ele sente. Então imagina um verme ali corroendo, comendo, aquele barulhinho e tudo. Por isso é que eu digo, gente, abri o olho, apareceu uma enfermeira super amável. Olá! Você dormiu bem, tu já começa a desconfiar. Aí tu olha para um lado, vê aquela calmaria, já diz assim, morri. Já agradece, que não está não estou no vale, já está tudo bem, já deu uma melhorada, não é verdade? É. Já olha assim, dá uma olhadinha, e aí lembra da música. Segura na mão de Deus e vai. Entendeu? Não segura na tua mão, porque essa ficou do caixão. Isso não vai dar certo. Solta, solta, solta. Vá pra luz, como diz o desenho, né? Vai pra luz, vai pra luz. Entendeu, gente? A gente dá esse tom, mas isso faz parte. A gente já passou por isso milhões e milhões de vezes. Quantas encarnações nós já tivemos? Quantas vezes já desencarnamos? E a gente ainda fica agoniado na hora do pega pra capar? O que é isso? Então desencarnou. Eu digo assim, Senhor, se eu pudesse, quando eu desencarnar, tem 2 coisas que eu gostaria de pedir. Eu sei que eu não estou com mérito de pedir nada, mas eu queria dar um rasante embaixo da ponte do Rio Negro. Dar um rasante assim lá por baixo. Mas isso depois do Calbi Peixoto ter cantado pra mim, Conceição. Já pensou, olha, eu desencarnei, acordei, Calbi Peixoto cantando e eu morri. Tanta Elza, né? Pra pedir, ela quer rasante. Let it go, let it go.
pra acabar o negócio desse. Vai ter um coral, tio. Não vai ter coral, não tem esse merecimento, Vocês não. são- Mas só um Calbi já era uma maravilha, né? O Calbi Peixoto. Só o Calbi, como se Calbi fosse pouca coisa. Não, mas um coral, né? São muitos corações, bastava um Calbi. A gente dá esse tom leve para que a gente possa realmente desmistificar essa dureza e essa frieza que nós colocamos em torno da desencarnação. É um processo natural, é um fenômeno autêntico, acontece com todos e nós temos que começar realmente a colocar essa leveza nesse processo da desencarnação. E temos sim que nos prepararmos para. Por quê? Porque independe de idade. Nós não sabemos, a qualquer hora tudo pode acontecer. E nós temos que estarmos preparados para isso. Nós temos que pensar nisso. E outra, não só nós, mas os nossos. Os nossos também vão. E a gente quer se iludir que ninguém vai? Vai! Claro que vai. Porque aqui é passageiro, a nossa realidade é no mundo espiritual. Entendeu, gente? Por isso que a titia põe esse tom de leveza. Para que você possa estar em casa dando um leve sorriso dos abestalhamentos da tia Conceição, mas é porque é hora de nós realmente começarmos a colocar leveza nesse processo da desencarnação, que é um retorno à nossa realidade, à pátria espiritual. É a continuidade da vida. E temos que nos preparar, não só para nós irmos, mas como também qualquer um dos nossos, tá? Para que a gente não venha fazer disso um terror. A gente sempre olha para a morte como se fosse uma sentença, e não é. Muitas vezes sentença é permanecer. É muito comum as pessoas falarem assim: João Evangelista conseguiu viver bastante, foi o único que não foi ao sacrifício. Meus irmãos, João Evangelista foi o que mais se sacrificou, porque não foi uma ida ao circo romano, foram 90 anos de muita dor e de muito sacrifício. Basta ler um pouquinho a obra Paulo Estevam para ver a perversidade de Tigelino obrigando João a ver os seus irmãos sendo jogados em óleo quente, vivo. E Tigelino obrigava todos vivos. Então a morte não é uma sentença e permanecer vivo não é mérito. Permanecer vivo é necessidade de evolução. É débitos a serem corrigidos. É trabalho a ser realizado. Se fosse um homem de bem, ela está lembrando o Evangelho, teria morrido. Amados irmãos, temos que refletir bastante nesse momento aqui, aproveitar o Francisco, porque afinal de contas, todos nós também temos um pouco de Francisco dentro de nós. Então agradecemos a Deus, nosso Pai, por esse momento de reflexão. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Vou aproveitar e dar uma dica aqui aos filhos, principalmente aos filhos rebeldes. Dar satisfação ao seu pai e à sua mãe é uma questão de respeito e bom senso. Porque se acontece alguma coisa com você, criatura de Deus, seu pai e sua mãe não sabem nem por onde você anda. Mães também, procure os seus filhos. Não custa nada. Como estás? Às vezes o filho casou, foi embora, né? E não, dá uma ligadinha. Agora, se o outro lá te atende com 4 pedras na mão, aí deixa quieto, que essas pedras vão pesar bastante na mão deles e eles terão que pagar um preço muito alto por isso. Nós começamos a entender que a mente é um processo de construção ao longo de várias e várias encarnações. A mente de um homem lá das cavernas difere da mente de um homem de hoje, do século que nós estamos. Por quê? Porque ela já se desenvolveu bastante. Vocês estão vendo a importância de nós sabermos direcionar a nossa mente? A importância da meditação? A importância da visualização terapêutica? A importância de você direcionar o seu pensamento? A gente tem que exercitar isso aqui. É necessário nós adquirirmos o hábito. Para isso devemos exercitar todos os dias. Porque tudo isso aqui que o Francisco está passando, ela está dizendo, está na tua mente, Francisco. É a criação mental dele. Ela não está dizendo que o monstro não existe. Porque para ele existe. Mas é a mente dele. Porque nós sabemos que o pensamento manipula fluido. A gente não sabe disso?
ela tem como ajudar aplicando o passe. Só que o passe, gente, é paliativo. Porque se ele voltar a pensar, volta o monstro de novo. A espiritualidade ajuda bastante o processo do desligamento, mas tem determinados fios que ele não tem como romper. Só a própria pessoa. Por isso é que eu digo, gente, abrir o olho, apareceu uma enfermeira super amável. Olá, você dormiu bem? Tu já começa a desconfiar. Aí tu olha para um lado, vê aquela calmaria, já diz assim, morri. E aí lembra da música, segura na mão de Deus e vai. Isso faz parte, a gente já passou por isso milhões e milhões de vezes. Quantas encarnações nós já tivemos? Quantas vezes já desencarnamos? E a gente ainda fica agoniado na hora do pega pra capar? O que é isso? A gente dá esse tom leve para que a gente possa realmente desmistificar essa dureza e essa frieza que nós colocamos em torno da desencarnação. É um processo natural, é um fenômeno autêntico, acontece com todos e nós temos que começar realmente a colocar essa leveza nesse processo da desencarnação. E temos sim que nos prepararmos para. Por quê? Porque independe de idade. E outra, não só nós, mas os nossos. E a gente quer se iludir que ninguém vai? Vai! Claro que vai. Porque aqui é passageiro, a nossa realidade é no mundo espiritual. Então a morte não é uma sentença e permanecer vivo não é mérito. Permanecer vivo é necessidade de evolução. Entendeu?